Tema: Eu, um santo. Texto básico, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Introdução. O maior desejo de um verdadeiro cristão não é realizar o sonho da casa própria, do carro zero, ter uma família bonita ou realizar outro projeto pessoal. O maior anseio de uma pessoa que realmente nasceu de novo é ser cada vez mais santa. É bem verdade que, mesmo não sendo deste mundo, desejamos conquistar coisas como qualquer outro ser humano, mas elas não são prioridade para o verdadeiro crente. É que quando nascemos de novo, Deus nos concede um novo coração, cujo alvo supremo é alcançar o caráter de Cristo. Essa verdade é declarada pelo salmista: "Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas." Salmo 119:14. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Salmo 119:36. Nesses versículos, percebemos que o que mais alegra o coração do salmista é a palavra de Deus. Também percebemos que seu desejo é que Deus incline seu coração à palavra. O apóstolo Paulo também demonstra essa verdade em Romanos 7, afirmando que ao querer fazer o bem, encontro outra lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 21-22. Se você também tem prazer neste assunto, venha conosco conhecer o caminho para uma vida piedosa, uma vida de santificação. Vejamos qual é o caminho e como alcançá-lo. Uma vida de oração. O primeiro passo para uma vida piedosa, santificada, é sem dúvida cultivar uma vida de oração. Em toda a Escritura, vemos homens de Deus se consagrando a Deus em oração para ter uma vida mais santa. Jesus nos ensinou a oração como caminho para uma vida piedosa em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando nos ensinou a oração modelo, Pai Nosso. Essa oração, não nos deixes cair em tentação, nos ensina os seguintes princípios. Primeiro, a dependência de Deus. Os pecadores procuram por tentação, mas os perdoados fazem essa petição porque confiam em Deus e não confiam em si mesmos. O Pai pode provar-nos, mas Ele não nos tenta a pecar e não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade para suportar. Segundo princípio, humildade. Ao orarmos clamando a Deus que não permita que sejamos tentados, estamos admitindo que somos suscetíveis à queda, ou seja, a fracassos. Quando dobramos os joelhos, baixamos a cabeça e dizemos: Senhor, livra-nos do mal, estamos reconhecendo diante de Deus que o mal está dentro de nós, que somos pó. Seja humilde, admita a possibilidade de cair em tentação e clame ao Senhor, pois Ele dá graça aos humildes. Segunda lição, uma vida de meditação. A meditação na Palavra de Deus é fundamental para vencermos as lutas, desafios e tentações. Em Josué 1:8 está escrito: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Nos Salmos também nos é ensinado: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Fica clara a importância da meditação na palavra de Deus ao levantarmos e ao deitarmos para a nossa santificação. Como vimos no texto básico, Jesus nos traz essa orientação quando ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se quisermos vencer as tentações e nos santificar, temos de ler, estudar e examinar a palavra do Senhor. Mas é preciso mais, temos que obedecê-la. O caminho é esse. Atalhos não resolvem. Para sermos santos, temos de conhecer a santidade de Deus revelada na sua palavra e nela meditar de dia e de noite. Devemos salientar que, assim como acontece com pessoas enfermas que perdem o apetite
o crente pode vir a perder o apetite pela palavra de Deus. Se isso acontecer com você, peça socorro a Deus e busque ler as Escrituras e meditar nelas, mesmo sem vontade. Assim como o doente deve se alimentar mesmo sem apetite, assim é com a nossa vida espiritual. Quando a nossa saúde espiritual for recuperada, voltaremos a meditar com alegria, como diz lá em 1 Pedro 2, 1 e 2. Terceira lição, uma vida de atenção. Uma vida de santificação não pode ser alcançada sem o exercício da atenção e vigilância diante de possíveis tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, é o que diz Marcos 14:38. O motivo que Jesus dá para sermos vigilantes é que a carne, ou seja, nossa natureza pecaminosa, é fraca, está sujeita à tentação. Ser vigilante é, antes de tudo, admitir sua fragilidade e, por isso, fugir do mal ou do mal qualquer que seja a sua forma. Abstende-vos de toda forma do mal. Algo que parece condenável, mas não é. Jesus foi criticado por socializar com pecadores, mas isso não era errado, ele veio para alcançar essa gente. Por outro lado, podemos supor que algo não é errado, mas é. Faz-no pecar. O apóstolo Pedro nos orienta dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Enquanto Jesus menciona nossa fraqueza humana como motivo para vigiarmos, Pedro menciona as artimanhas do diabo como motivação para sermos atentos. O diabo não dorme nem descansa, procurando ocasião para nos fazer cair. Não devemos temer o diabo nem tê-lo como figura central na vida cristã. Por outro lado, a Bíblia nos orienta a não desprezarmos as artimanhas do inimigo. Ele nos conhece e sabe qual é o nosso ponto fraco. Não improvisa, mas arquiteta a nossa queda. Por isso, Paulo usa a expressão desígnios, mostrando o planejamento e empenho do diabo em elaborar ciladas eficazes. Conclusão: a piedade ou a santificação não podem ser alcançadas por meios fáceis ou por atalhos. O único caminho é a graça de Jesus com oração, meditação e atenção. Se deseja ser santo, siga essas instruções da palavra do Senhor e busque uma vida de oração, de meditação na palavra e de vigilância. Fazendo isso com o coração contrito e dependente do Senhor, certamente Ele lhe dará graça, fortalecendo sua vida a cada dia pela ação santificadora do Espírito de forma progressiva, como determinado por Deus. Algumas lições práticas. A grande pergunta que devemos fazer agora é: como conseguiremos pôr em prática esses ensinamentos? Vejamos algumas dicas que podem ser úteis. Primeiro, estabeleça em sua vida o hábito de momentos devocionais para orar e meditar na palavra de Deus. Se ainda não faz isso, escreva em algum caderno ou agenda horários em que pode se dedicar a essa atividade devocional. Não inicie esse projeto com algo grandioso, como, por exemplo, estabelecer o alvo de começar lendo 5 capítulos ou 10 da Bíblia e orando 1 hora por dia. Seria bom, mas seja sensato e, para não se frustrar, comece com um plano mais modesto e depois vá aumentando, como, por exemplo, todos os dias ler pequenas porções das Escrituras e orar por alguns minutos, sempre com a intenção de progressivamente ir aumentando esses números. Seja prudente, evite situações que podem levá-lo a pecar. Siga essas instruções e, com certeza, Deus o guardará de todo mal. Assim você estará seguindo a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que o Senhor nos abençoe.